A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula preparatória para a próxima lição da escola dominical. Professores, professoras, superintendentes, coordenadores, presidentes, dirigentes, alunos, todos que amam a palavra de Deus, nós estamos aqui para ajudar você. Por isso, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative o sino de notificações, isso é muito importante. Dê like no vídeo, clica no joinha ou dislike, faça alguma coisa, meu querido, minha querida. Esta interatividade entre tantos canais que tem no YouTube, ele prioriza o conteúdo que a interação das pessoas. Então faça alguma coisa, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, dá like no vídeo, comenta, manda perguntas, responda as perguntas que eu faço enquanto estamos aqui gravando aqui esta aula. Vou fazer aí algumas perguntas ao longo deste vídeo. Responde aqui para nós, envie perguntas e conheça o nosso canal. Eu sou o Diácono Denis Pereira, professor da EBD e líder de jovens e adolescentes aí há mais de 20 anos. Tem muito conteúdo para abençoar a tua vida, inclusive no quesito liderança. Por isso, fique atento, o meu site está aqui, acesse o meu site. Temos 5 grupos no WhatsApp de professores, tratamos de assuntos sobre liderança. Lá também está vindo um conteúdo quentinho por aí sobre liderança. Tem também o meu WhatsApp para você acessar e será um prazer atendê-los em 2022. Cultos, palestras, eventos, congressos. Será um prazer estar com vocês, conhecer a sua igreja, tá certo? Pegue sua revista, lápis, caneta, bíblia e vamos juntos preparar a lição 4 da escola dominical. Lição 4, classe de juvenis. Os hebreus vão para o Egito. Gênesis 46, versículos 2 e 3. E Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Nós estamos estudando aí uma viagem pelo Antigo Testamento. A origem dos hebreus nós já falamos e agora nós entramos neste ponto quando o povo da casa de Jacó, o povo ainda não, né? A família de Jacó desce ao Egito, tá certo? Muito bem, pega aí sua revista e vamos juntos olhar aqui o que a palavra de Deus tem para nós sobre este jovem tão abençoado chamado José. Muito bem? Tópico 1, a família de Jacó. E aqui no tópico 1 ele vai colocar aqui, a primeira inferência que ele vai colocar aqui é sobre a preferência, melhor dizendo, do pai por José. Então Jacó, ele deixou muito claro que ele tinha uma preferência por José, a ponto de dar a José uma túnica colorida que o distinguia de seus irmãos. Ou seja, Jacó deixou muito claro para os seus outros filhos que José era o preferido. José tem culpa de ser o filho preferido? Não. No enredo da história nós vamos entender que tudo isso fazia parte de um propósito de Deus. Ou seja, não apenas Jacó escolheu José como filho preferido, mas Deus escolheu José para uma missão especial. Pergunta: Deus tem filhos prediletos? Deus tem filhos preferidos? Fica aí essa pergunta. Deus tem? Bom, anote aí e responda aí nos comentários. José, uma outra pergunta. Quando José sonha, aqueles sonhos que José teve, ele já tinha noção de que ele seria governador? Tem até um hino que diz, né, que Deus falou para José: eu vou fazer de você governador. Deus não falou nunca para José que ele seria governador. Nós já vamos para o texto com esta visão porque a gente conhece a história. Mas se você pegar uma pessoa que não conhece a história e você contar esses dois sonhos, a pessoa vai chegar à conclusão de que Deus mostrou para ele que ele ia ser governador? Não. Deus mostrou para ele que algo grande ia acontecer, né?
E até essa parte nós também entendemos porque conhecemos a história. Deus tinha propósitos e aí Deus mostrou. Mas será que José tinha essa percepção? Que estes sonhos, eles tinham um conteúdo espiritual? Ou será que ele conta na sua juventude estes sonhos? Porque, sabe, sem essa... Será que ele foi intencional ao contar estes sonhos? Olha, Deus vai fazer de mim algo... Não sei. Me parece, sem olhar o restante da história, que naquele momento José conta o sonho sem propósito nenhum de estar dizendo ali, olha, Deus me apareceu e me revelou. Pelo menos é o que eu entendo ali. Você pode ter tido uma percepção diferente, fala para nós aí. E aí, quando José contava os sonhos, seus irmãos o odiavam cada vez mais. Infelizmente, quem não sonha, ele procura matar os sonhos de quem sonha. Então, agora o sonho, a grande característica dos sonhos de José é o seguinte: quando o sonho vem de Deus, não adianta o que aconteça, o sonho não morre. Então, você quer um sinal de que um sonho é de Deus primeiro. José sonha 2 vezes, é praticamente o mesmo sonho. Engraçado que depois Faraó também vai sonhar 2 vezes. Não é? Sonhos diferentes, mas que têm o mesmo sentido. José sonha 2 vezes, sonhos diferentes com o mesmo sentido. Segunda coisa, o sonho não morre. Agora, anote isso aí. José nunca foi movido por sonho. Ele nunca contou esse sonho para ninguém. Ele só contou para seus irmãos, depois não contou para mais ninguém. Não contou para o carcereiro, não contou para Potifar, não contou para o padeiro, não contou para o copeiro, não contou para mais ninguém. Porque José, você tem que anotar isso aí, você tem que anotar. Anote isso aí. José não era movido por sonho. José era movido por sua fidelidade a Deus. Ponto. É por isso que em todos os ambientes que ele frequentou, o que aparece não é o seu sonho. Aleluia. É sua fidelidade a Deus. Era isso que movia José, ser fiel a Deus. Esse era o propósito de José, ser fiel. Por isso que ele foi fiel. Na casa de Potifar, na cadeia e até que chegou ao palácio. A bênção de Deus em meio à dor, não é? Então, aqui o enredo aqui na vida de José era para que tudo desse errado, não é? Mas não adianta tentar frustrar os planos quando Deus tem planos a respeito daquela pessoa, não adianta. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8 e 28, que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não é? Então, nós precisamos olhar à nossa volta, as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Deus é poderoso para usar tudo, inclusive as coisas negativas, as adversidades, para nos ensinar grandes lições e para nos conduzir de acordo com o seu propósito. Eu costumo dizer que o propósito é maior que a nossa dor. Deus tinha um propósito muito maior para a vida de José. E tudo que ele estava sofrendo iria servir ao propósito para o qual ele foi chamado. Agora Deus não vai dizer, olha, eu vou fazer de você governador. Não, você precisa confiar no Deus que você serve. Os sonhos são um vislumbre do que Deus pode fazer na sua vida. Ele não mostra tudo, geralmente é assim que Deus trabalha. José aqui, ele atraiu aí os olhares da mulher de Potifar, né? A mulher colocou os olhos em José e queria pegar José de todo jeito. Mas José fugiu novamente. O que movia José era ser fiel a Deus, não era sonho. Se fosse sonho, José poderia olhar a mulher de Potifar como um trampolim para realizar seu sonho. O próprio Potifar para realizar seu sonho. Não, José era movido por um propósito, ser fiel a Deus. Ele foi acusado injustamente, odiado por seus irmãos, vendido por seus irmãos, não é? Escorraçado pelos seus irmãos de sua casa. Agora ele é acusado injustamente, mesmo sendo fiel a Deus. Isso mostra para nós que a nossa fidelidade a Deus não nos isenta das adversidades. Mas anote aí, anote aí. Jesus não faz nada sem propósito. Tudo que Deus faz na nossa vida tem um propósito. Ele entendia? Não. Mas novamente, hoje, quando nós lemos a história completa, nós entendemos tudo o que aconteceu. O que nós entendemos? Que cada detalhe daquilo estava milimetricamente nos planos de Deus. Deus estava usando todo aquele enredo para conduzir José para onde ele queria. Ele vai entender isso só depois, quando ele reconhece os seus irmãos. É lá que ele vai entender. Mas ele prefere. Eu não entendo, mas eu confio. Ô, glória!
Eu não entendo, mas eu confio. Isso é crer que Deus está no controle. Isso é crer que Deus está no controle. Agora, por que o propósito é maior que a sua dor? Porque veja, tudo isso que aconteceu com José, no final, milhares de pessoas foram salvas da fome, incluindo a sua família. Você precisa entender uma coisa, que é, Deus só vai honrar você quando você estiver pronto para honrar todos, inclusive quem te feriu. Não combina com os propósitos de Deus para a nossa vida um sentimento de vingança, de querer retribuir as ações negativas. Até porque as pessoas... Veja, quem que está falando esse sonho aí? É o Zezinho. Então, se um jovem aí da sua igreja chegar amanhã e falar assim, ó, tive 2 sonhos, e eu creio que Deus vai fazer de mim aí o maior empresário, mais rico do que Elon Musk, o homem mais rico do Brasil, do mundo hoje, Elon Musk e o Jeff Bezos lá, da Amazon, ficam ali entre os dois, ali os mais ricos do mundo. Eu vou ser o mais rico de todos eles. Será que a sua reação não será a mesma de José? Talvez a gente não odeie a pessoa, mas a gente muitas vezes despreza, age com desdém, fala que não é nada. Por quê? Porque nós estamos olhando a condição da pessoa ali. Agora, Deus não está limitado à condição. Deus não está limitado ao lugar onde a pessoa está. Quando Deus estabelece um propósito para a vida de alguém, os recursos não são da terra, os recursos são dos céus. José, portanto, ele mostra através de sua vida que Deus está no controle da história. Haveria uma grande fome e a própria família de José ia ter que comprar comida. Então Deus estava preparando tudo isso. Tópico 2, a ida para o Egito. José na prisão e novamente, o propósito de José era servir a Deus. Lá na prisão a Bíblia diz que o Senhor era com José. Lá na prisão, José tentou, ali isso mostra que José é um antítipo de Cristo, ou um tipo de Cristo. Fala para nós aí nos comentários, estudantes de teologia. Mas isso revela o quanto ele também era humano. A unção não nos torna desumanos ou não humanos. Não, quanto mais ungido, mais unção, irmão. José, lá na prisão, ele conversou lá com o chefe dos padeiros e dos copeiros que tiveram um sonho. E ele falou para o copeiro dar uma ajudinha para ele lá quando estivesse diante de Faraó. Mas a Bíblia diz que o copeiro se esqueceu de José. O copeiro não se lembrou de José. Porque para os propósitos de Deus se cumprirem na nossa vida, nós não podemos pegar atalhos. Você tem que anotar isso aí. Você tem que anotar isso aí. Para os propósitos de Deus se cumprirem na nossa vida, não podemos pegar atalhos. Entende? Então não tem atalhos para os propósitos de Deus. Tem gente que quer pegar um atalhozinho. Não pegue atalho. Se você pegar atalho, você perde o propósito. Não pega atalho. E essa é a intenção do inimigo. Te acomodar no caminho, no atalho, a ponto de você esquecer o caminho. Então, cuidado. Não entre por atalhos. Não entre. E geralmente os atalhos são oferecidos exatamente para quem tem um propósito definido por Deus. Os atalhos sempre vão surgir. Mas Deus, como é maravilhoso, Deus não permitiu. Né? Então o copeiro se esqueceu. Aí, Faraó teve 2 sonhos. Faraó teve 2 sonhos. Veja, quem é que vai tirar José da prisão? Faraó. Maior autoridade. Quem tem autoridade para tirá-lo de lá e para inocentá-lo também de sua acusação falsa. Olha como Deus age. Olha como Deus trabalha. Não é? Olha como Deus coloca tudo no seu devido lugar. Nesse momento em que ele é colocado ali, naquele lugar, nós vemos o agir de Deus na vida de José. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. José chegou aonde Deus queria. Não foi aonde ele sempre sonhou, não. É onde Deus queria. Viu? São os sonhos de Deus, são os planos de Deus acontecendo na vida de José. Porque José decidiu simplesmente confiar em Deus. Havia em José talentos e habilidades que ele estava desenvolvendo. José não se deixou parar, sabe? Em todo lugar que ele estava desenvolvendo talentos e habilidades.
E sem perceber, Deus estava preparando ele para o propósito. Deus estava preparando ele para o propósito. Anote isso aí. O propósito que você não descobre está nas habilidades que você não desenvolve. Anote isso aí. Jovens e adolescentes perguntam muito: como descobrir o meu chamado? O seu propósito está nas habilidades. É a habilidade que determina e que demonstra o propósito. Por exemplo, qual que é o propósito de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, esses grandes jogadores de futebol? Qual que é o propósito? Jogar bola? Não. É encantar o mundo. O jogar bola é a habilidade. É a habilidade. A habilidade vem, você desenvolve até chegar a um nível, seja um nível pequeno, um nível da sua cidade, seja em nível grande, seja em nível de mundo, como é o caso destes nomes e tantos outros. A habilidade vem, a habilidade é desenvolvida para um propósito, para influenciar pessoas, para inspirar pessoas. Entende isso? Então há um propósito maior, não é só o jogar bola. Quem joga bola por jogar bola, quem é piloto por ser piloto, logo se cansa e logo se perde. Né? Quando a habilidade não pode se tornar um propósito, porque a habilidade serve ao propósito. A habilidade nos faz alcançar o propósito. A habilidade nos prepara para chegar e permanecer no lugar do propósito. Então, na sua casa, José já estava sendo treinado. Depois, na casa de Potifar, em outro nível, ele já estava sendo treinado. Depois, no cárcere, ele estava sendo treinado em outro nível, para que quando ele fosse colocado num nível superior, ele soubesse tratar, enxergar e administrar todas as coisas. Porque agora ele vai administrar não apenas para uma classe, mas para todas as classes. Pobres e ricos vão se beneficiar da sabedoria de José, do temor a Deus de José, da fidelidade a Deus de José. Então, Deus estava trabalhando em todos os níveis na área de José. Nós vamos entender isso, ficar no lugar, sermos fiéis a Deus, mesmo sem entender. Mas nós precisamos crer, Ele está no controle, Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele está nos preparando para propósitos que Ele já estabeleceu na nossa vida e para os quais Ele já colocou habilidades em nós. Ele já colocou talentos em nós. Então a nossa missão é desenvolver talentos e habilidades, porque o propósito que você não descobre está na habilidade que você não desenvolve. Quando você desenvolve habilidades, você descobre o propósito. Eita glória! E não é mecânico, também não é automático, não é do dia para a noite. Vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. Muito bem. O legado de José, tópico 3. José conhece Faraó, não é? José conhece Faraó. Quando ele conhece Faraó, Faraó diz: tô sabendo aí que você interpretações. Ele diz: na verdade é o meu Deus. Faraó, até esse momento, acha que José está falando de mais um Deus. Afinal de contas, o Egito era politeísta, não é? Eles adoravam diversos deuses, adoravam a natureza. O próprio Faraó era adorado, mas quando ele interpreta os sonhos diante de tantos pseudo-adivinhadores que tinham ali, ele percebe que José tem algo diferente. Ele diz: onde encontraríamos um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Esse há o Espírito de Deus não significa que Faraó está reconhecendo o Deus de José, mas ele está dizendo que há algo diferente em José, que diferentemente dos outros, o Deus que José adora habita em José, se comunica com José. E então ele traz José e o faz governador. É aquela coisa assim, agora começa a fazer sentido. Agora eu entendi. Agora. Bom, muitas pessoas vão ao Egito para comprar comida, para não morrerem de fome, incluindo os seus irmãos. Os irmãos de José não o reconheceram porque ele estava, claro, diferente. Agora ele era o governador. Ele saiu de casa por volta de 17, 18 anos. Agora já tem 30 anos. Enfim, quando ele se torna governador do Egito. Mas José os reconheceu imediatamente.
e José podia pisoteá-los. Agora José tinha poder para ferir seus irmãos. Mas eu costumo dizer nessa história que cada um dá o que tem. Os irmãos de José o odiavam porque seu coração estava cheio de ódio. Mas o coração de José não estava cheio de ódio. Sabe aquela coisa que feridos ferem? Feridos não ferem, a menos que não conheçam o evangelho de Cristo. Na graça, feridos não ferem. Feridos usam suas feridas para sarar os outros, porque nós sabemos o quanto aquela ferida dói em nós. E num ato de misericórdia e compaixão com o outro, nós não queremos que ninguém... Sabe quando acontece alguma coisa e a pessoa fala assim, eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo. Entende? Porque eu sei o quanto isso dói. Eu sei o quanto isso machuca. Então José está agora diante de uma decisão. Deixar-se ser dominado por um espírito de vingança ou pelo perdão. Ele pode se vingar dos seus irmãos? Pode. Mas guarda essa. Se José se vinga dos seus irmãos, ele se torna igual ou se revela igual a eles. Porque as nossas atitudes revelam quem somos. Então, se José se deixa mover por um espírito de vingança, ele revela que ele era vingativo e tão miserável quanto seus irmãos. Mas José se deixa levar por um espírito de mansidão e por um espírito de perdão. José estava livre. José nunca foi escravo do Egito. E se ele usa a vingança, ele se tornaria escravo de si mesmo. Mas ele libera perdão, ele perdoa os seus irmãos. E os seus irmãos ficam preocupados. Nossa, mas que coisa, o que vai acontecer? José agora, ele acalma os seus irmãos e diz, fica tranquilo, porque para a preservação da vida, Deus me enviou adiante de vós para esta terra. Então José reconheceu que na vida dele, tudo que ele passou, todas as situações, estavam no absoluto controle de Deus. E Deus estava usando tudo aquilo para um propósito maior do que ele mesmo. Lembra? Vou continuar dizendo, José nunca foi movido pelo sonho. O que movia José era ser fiel a Deus. E foi isso que Deus viu em José. E por isso Deus o conduziu. Deus o guiou em toda essa trajetória. Interessante que Deus não aparece para José. Por isso que eu digo que o que movia José era ser fiel a Deus. Porque José tem esses dois sonhos. E a Bíblia não diz assim, o Senhor revelou a José em sonhos. Não, a Bíblia diz, José teve sonhos. Por isso que eu digo, naquele momento fica difícil a gente, Deus revelou a José. Não, José teve sonhos. Agora, ele nunca foi movido pelos sonhos. O que movia José era ser fiel a Deus. E agora ele começa a entender. Caiu a ficha! Ele começa a entender que o Senhor permitiu que ele passasse por tudo aquilo para que ele pudesse chegar ao Egito, para um propósito maior, que era preservar a sua família e a descendência de seu pai, porque Deus tinha um plano com aquela família muito maior do que as experiências que José passou. Por isso, não adianta se levantar. Deus tinha planos a respeito de José. Deus tinha planos a respeito de José. Por isso nós precisamos entender que as adversidades, elas nos fazem crescer. É como uma árvore. Você vai podando ela, naquele momento machuca, mas ela brota de novo mais forte, mais forte, mais forte. Toda adversidade, ela tem um tempo, ela passa. E o grande legado de José que ele nos deixa, para mim, é fidelidade a Deus. Seja fiel a Deus. Independente da circunstância que você estiver vivendo, seja fiel a Deus. Independente de palavras contrárias, palavras negativas, seja fiel a Deus. Coloque a sua vida na mão do Senhor e creia no agir dele em seu favor, principalmente quando tudo der errado. Amém? Deus vos abençoe, um forte abraço. Assista, curta, compartilhe, comente o vídeo, deixe perguntas e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.
Deus abençoe.